Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, e hoje nós vamos falar sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, dentro do nosso projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu diversas cartas destinadas às igrejas que ele fundou ao longo do seu ministério. Por isso, nós estamos estudando. Já fizemos o estudo da Epístola aos Gálatas, que é considerada a epístola mais antiga, e logo depois dela, em ordem cronológica, então, vem as cartas à igreja de Tessalônica. A cidade de Tessalônica fica no litoral da Grécia, na parte norte, nordeste da Grécia, região conhecida como Macedônia. Então, é uma cidade antiga que foi fundada ainda na época de Alexandre o Grande. Aqui nós temos algumas ruínas da cidade, e o nome da cidade, Tessalônica, o nome primitivo era Terme ou Terma, que nós conhecemos, né? Cidade que tem fontes de águas termais, águas quentes. Cassandro, que era um dos generais de Alexandre, ele era cunhado de Alexandre, ele se casou com a irmã de Alexandre, chamada Tessalônique, filha de Filipe II da Macedônia. Então, em homenagem à sua esposa, a cidade ganhou esse nome, de Tessalônica. A boa localização da cidade, e seu porto deu à cidade uma grande importância estratégica. Então, em 168 a.C., ela se tornou capital do segundo distrito da Macedônia e depois capital de toda a província romana da Macedônia, quando os romanos derrotaram os gregos e conquistaram, então, aquela região. Em 42 a.C., depois da Batalha de Filipos, ela se tornou uma cidade livre. Então, ela era uma cidade de importância dentro do território da Grécia. E, atualmente, ela é a segunda cidade da Grécia. Depois da capital Atenas, é a cidade mais importante. Ela tem cerca de 1 milhão de habitantes. Paulo fundou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária, provavelmente ano 49. A narrativa da fundação dessa cidade, da igreja nessa cidade, ela aparece em Atos capítulos 17. Ele, como costumava fazer no seu trabalho missionário, ele procurou entrar em contato com a sinagoga, mas houve conflitos, houve perseguição, e ele não contou com a comunidade judaica assim para a criação dessa igreja. Mas, de qualquer forma, o trabalho se estabeleceu. Então, onde foi escrita essa carta? Não foi em Tessalônica, porque se ele estivesse em Tessalônica não precisaria escrever a carta, não é? Provavelmente ele estava na cidade de Corinto. Paulo passou por Filipos, passou por Tessalônica, passou por Bereia, depois ele pregou no Areópago em Atenas, e de lá ele foi para Corinto. Em Corinto ele passou cerca de 2 anos. Lá ele conheceu Priscila e Áquila, aquele casal que o ajudou na formação da comunidade em Corinto, e lá ele fez a sua base, então. Foi lá que Paulo, inclusive, trabalhou fabricando tendas, juntamente com Priscila e Áquila, para ter o seu sustento e, ao mesmo tempo, fazer a pregação do Evangelho. Então, a cidade de Tessalônica tinha lá a sua comunidade, e eles deram, inclusive, assistência a Paulo lá em Corinto, quando ele estava lá. Para ajudar Paulo, eles enviaram uma oferta através de 2 pessoas, Silvano e Timóteo, auxiliares de Paulo dentro do seu ministério.
E Paulo, então, quando recebeu essa oferta, provavelmente ele deve ter recebido ou uma carta ou um relatório dos seus companheiros dizendo o que estava acontecendo na comunidade de Tessalônica, quais eram os problemas, quais eram as inquietações, quais eram os conflitos, tudo aquilo que a gente sabe que faz parte da rotina de uma igreja, especialmente uma igreja nova. Então, Paulo recebeu essas impressões dos seus auxiliares e também da comunidade e resolveu, então, escrever uma carta em resposta aos questionamentos da igreja de Tessalônica. Por isso, ele se apresenta como autor juntamente com Silvano e Timóteo. Só para lembrar que Silvano, também chamado de Silas, era o apelido dele, Silas, ele era da igreja de Jerusalém, era cidadão romano, e ele acompanhou Paulo na segunda viagem missionária. E então ele, depois que Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo foi com Barnabé, a segunda foi na companhia de Silas, ou Silvano. Foi quando eles estiveram em Filipos, que passaram por aquela prisão, que teve um terremoto, tudo aquilo que é narrado no livro de Atos. Timóteo já era um jovem que Paulo tinha conhecido, filho de pai grego e mãe judia, e que ele viu que tinha muito potencial e que tinha muito conhecimento da palavra de Deus, e que ele então recrutou para ser seu auxiliar, uma espécie de discípulo de Paulo, né, Timóteo. Então ele e Silvano ajudaram Paulo a fundar a igreja de Tessalônica. A primeira carta a Tessalônica, então, foi escrita em Corinto, e ele faz referências, inclusive, à região onde ele estava vivendo, a região da Acaia. Corinto era a capital da província da Acaia, na Grécia, e provavelmente foi escrita, se a igreja foi fundada em 49, ela deve ter sido escrita um ano depois da fundação da igreja, ou 2 anos. Então ela é datada de 50 ou 51 depois de Cristo, pouco depois então dessa visita de Paulo a Tessalônica. Há várias referências à situação de Tessalônica no livro de Atos e também nas cartas de Paulo. Após a experiência dolorosa em Filipos, aquela que eu relatei, da prisão de Paulo, que depois foi seguida de um terremoto, que quase que os presos fazem uma fuga em massa, mas que Paulo impediu, e que acabou sendo resultando no batismo da família do carcereiro, isso lá em Filipos. Depois dessa situação, ele rumou então para Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Lá ele pregou então que era necessário que o Messias sofresse primeiro e depois ressuscitasse dentre os mortos. Nós sabemos que a crença judaica no Messias era de um comandante vitorioso, de um líder militar, de alguém que ia libertar Israel do jugo romano. E o Messias que Paulo pregava, que era Jesus Cristo, não correspondia a essa imagem que os judeus faziam do seu Messias. Então ele foi na sinagoga e fez essa pregação. Claro que houve muita controvérsia na hora de aceitar esse Messias que Paulo pregava, Jesus Cristo. Mas ele procurou então demonstrar que Jesus havia cumprido as profecias a respeito dele. Então, muitos judeus e gregos creram na mensagem, mas houve um alvoroço, as autoridades da cidade precisaram intervir, e eles então saíram da cidade. Mas deixaram um trabalho lá pronto, que depois foi se desenvolvendo. Então, nós vemos que a igreja de Tessalônica incorpora santidade, amor e uma esperança futura, enquanto permanecem firmes na sua fé e compromisso com Jesus. A mensagem, então, das 2 cartas de Paulo aos cristãos de Tessalônica, ela visa
como acontece, né, como aconteceu em outras epístolas, corrigir opiniões equivocadas, erros, coisas que levavam as pessoas a acreditar em coisas que não correspondiam à verdade, à realidade da pregação do Evangelho. E incentivou também eles a continuar a viver com alegria e com expectativa a respeito daquilo que Deus fará em Jesus Cristo, especialmente a volta de Jesus. A primeira carta, então nós temos uma primeira parte de saudação, 5 versículos de saudação, depois motivos para a ação de graças pela igreja de Filipos, né? 2 capítulos praticamente dedicados a isso, e o desejo de Paulo de fazer uma visita a eles, uma bênção, e depois, lá para o capítulo 4, então, conselhos práticos sobre questões, sobre problemas levantados pela comunidade e que Paulo queria dar uma posição, uma resposta enquanto apóstolo, né, para o bom andamento dos trabalhos na comunidade. E, finalmente, uma bênção, então, à igreja. Nossa primeira aula, então, nós vamos ver essa parte inicial da epístola, da primeira epístola aos Tessalonicenses. Nós sabemos que Paulo sempre começava suas epístolas com uma saudação com características próprias, uma saudação centrada na pessoa de Jesus Cristo, na graça de Deus e tudo isso. Então ele fala, né? Paulo, Silvano e Timóteo, os 3 assinando a carta à igreja dos Tessalonicenses, que a graça e a paz estejam com vocês. E é interessante que Paulo sempre faz referências muito positivas à igreja. Ele queria, com a carta, corrigir erros, corrigir problemas, coisas que estavam acontecendo, mas ele começa a carta, digamos assim, enchendo a bola da igreja, falando de todas as virtudes que a igreja tem. Então ele diz, né, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, sem cessar, lembrando-nos da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês, da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma forma de Paulo, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Epístola aos Gálatas, ele já começa expressando uma preocupação muito grande com a situação da igreja. Paulo aqui faz um grande elogio à comunidade. Então, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu, porque nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Outra coisa que ele fala, muito positiva da comunidade de Tessalônica, é que eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Então, as virtudes que eram próprias dos apóstolos, daqueles que pregaram o Evangelho, eles também aprenderam através da convivência, né, com os apóstolos. E versículo 7, ele vai mais além, ele diz que eles se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, 2 regiões importantes da Grécia, que a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Vejam então que ele tinha assim em alta conta aquela comunidade. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então era uma igreja que tinha criado uma fama entre todas as comunidades do Evangelho. Uma outra coisa também que ele passa a descrever é como aconteceu a pregação. Ele disse que, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem,
tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho em meio a muita luta. Houve problemas, houve dificuldades, mas a comunidade se formou e se consolidou em meio a dificuldades. Mas ele diz que valeu a pena, né? Valeu a pena. E eles falam então, versículo 9, vocês se lembram do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Isso é um traço do ministério do apóstolo Paulo. Ele não queria ser pesado às comunidades. Pelo contrário, ele, com as suas habilidades profissionais, com o seu trabalho, ele procurava se manter para que não onerasse aqueles irmãos e irmãs que estavam formando as comunidades. Era um traço do seu ministério. Um outro motivo também para a ação de graças é que a palavra foi acolhida não como palavra humana, e sim como palavra de Deus, que está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Isso é importante, que a palavra que a gente ouve, às vezes, domingo após domingo, a gente se acostuma a conviver com os textos da Bíblia, se acostuma com um linguajar bíblico, a gente se acostuma com muita coisa que a gente ouve no nosso dia a dia de igreja, e aquilo parece que perde um pouco o peso, perde um pouco o impacto na nossa vida. Nós precisamos resgatar isso a cada dia na nossa vida comunitária. A palavra de Deus tem que ser palavra de Deus na nossa vida, como era na igreja de Tessalônica. Ela não pode ser recebida apenas como palavra humana, mas como palavra vinda da parte de Deus. Por isso é importante a gente ter esse convívio com a palavra sempre renovado, sempre reavivado na nossa vida de fé, na nossa caminhada espiritual. Então, era isso que ele via, né, na igreja de Tessalônica, que da mesma forma, inclusive, que eles sofreram dificuldades, sofreram perseguição na cidade de Tessalônica, também lá na Judéia, lá em Jerusalém, aquela igreja primitiva lá de Jerusalém, a primeira de todas, ela também tinha passado por um processo de muita perseguição, de muito sofrimento. Então ele faz um paralelo entre essas duas comunidades. Uma comunidade judaica, a igreja judaica, essa comunidade lá na Grécia, em um meio de origem gentia, de origem pagã. Nós vamos concluir aqui, então, essa primeira aula sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses. Na próxima aula, então, nós vamos ver o desenrolar dessa epístola. Um grande abraço a todos vocês, Deus os abençoe e fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.